Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agora Pode Entreter. Eu sou Letícia Ávalos e hoje vamos conversar com a médica, dermatologista e rancenóloga Liane Borges. Há 18 anos, ela atua no SUS e se tornou referência no atendimento de hanseníase em Mato Grosso. É membro das Sociedades Brasileiras de Dermatologia e de Rancenologia e da Câmara Técnica de Hanseníase do CRMMT. Ela também representa as Américas na Liga Internacional de Hanseníase. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Letícia, por essa oportunidade. Explica pra gente o que é hanseníase e por que existe ainda tanta desinformação sobre essa doença no Brasil. Então, a hanseníase é uma doença muito comum, né? Ela é muito prevalente no Brasil. O Brasil é um país endêmico da doença, né? E ela é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, que causa hanseníase, né? Nós não usamos mais o termo lepra, ele foi extinto do nosso vocabulário, né? É pejorativo? Do nosso uso, sim, justamente por causa do preconceito e do estigma que essa palavra gera, né? E ela é transmitida através de gotículas de saliva dispersas no ar, igual tuberculose. A gente costuma dizer que hanseníase é uma prima próxima da tuberculose, porque nós nos contaminamos respirando o ar contaminado de uma pessoa que não sabe que está doente, de uma pessoa que abandona o tratamento, enfim. Nós precisamos respirar, essa bactéria precisa passar pelas nossas vias respiratórias superiores. E lá ela se aloja, de lá ela cai na corrente sanguínea e se aloja nos nervos periféricos. E os nervos são muralhas que elas se escondem. E por lá ela fica por décadas, até aparecer os sintomas. Não se fala em hanseníase por causa do preconceito envolvido a essa doença. E que nós, através da informação, temos que quebrar isso. Fazer com que essa doença, que o conceito, que o conhecimento modifique todo esse curso histórico, né? De preconceito, de exclusões, que essa doença levou tantas pessoas. E no Brasil, o Brasil é, assim, há um bom tempo, pelo jeito, ele tá no ranking, se eu não me engano, pelo menos até o ano passado, ele era o segundo país com maior incidência, e Mato Grosso também lidera esse ranking no Brasil. Então, a gente está num lugar onde isso acontece muito. O que explica essa alta incidência de casos? Você imagina que nós ficamos sem informações de especialistas em hanseníase por mais de 40 anos. Então, Mato Grosso, recentemente, né, iniciou-se um curso de formação de especialistas junto com a Sociedade Brasileira de Rancenologia e a nossa Escola de Saúde Pública do Estado. Brevemente, acredito que em maio agora, forma-se a terceira turma de especialistas. E nós estamos olhando as pessoas com sintomas iniciais, assim, sintomas precoces da doença com outros olhares. E isso tem contribuído. Quanto maior o número de médicos que pensem em hanseníase, se a hanseníase estiver na nossa cabeça, os nossos casos, eles vão aparecer. Então, esse número que dizem alarmante de casos de hanseníase significa que o estado do Mato Grosso está trabalhando arduamente para encontrar esses casos que antes estavam ocultos, escondidos. Entendi. Então, é justamente o resultado de um esforço de diagnosticar esses casos. Sim, na verdade, foi um grande investimento que o Estado fez, né, na formação dos especialistas. Há quanto tempo, mais ou menos, você pode dizer que houve essa, enfim, esse força-tarefa, digamos assim? Então, a primeira turma de especialistas, ela foi iniciada em junho de 2022. Recente. Entendeu? Então, no final de 2023, nós tivemos a formação da primeira turma de especialistas. E a partir daí, eu tenho certeza que nós vamos ter um número muito maior ao longo do tempo, porque significa que nós estamos olhando para as pessoas de forma diferente, nós estamos buscando
pacientes com diagnóstico para diagnóstico precoce de hanseníase. Uhum. E aí esse trabalho não para, porque primeiro a gente forma os especialistas, esses especialistas eles foram formados, captados de áreas estratégicas do Estado para que nenhuma área ficasse descoberta de um especialista. Essa foi a primeira fase. E a segunda fase de todo esse projeto lindo, né, de formação de uma especialidade tão nobre, ele continua depois com o matriciamento dos médicos dos programas de saúde da família, da APS. Porque não adianta, não é o hansenólogo que vai diagnosticar o caso sozinho, não. O médico do posto ele tem que estar capacitado para acolher esses pacientes suspeitos de hanseníase e tratá-los prontamente. E o hansenólogo ele vai dar apoio a esses médicos. Então, o nosso trabalho ele não finaliza com a formação dos colegas especialistas, ele só inicia. Então, esse trabalho lindo que foi realizado pela Sociedade Brasileira de Hansenologia, em conjunto com a Escola de Saúde Pública, ele só está apenas começando. Uhum. Nós temos também, eles já formaram também a primeira turma de multiprofissionais, com fisioterapeutas, enfermeiros, farmacêuticos, para também agregar, né? Nesse conjunto de pessoas capacitadas para atender esses pacientes. Sim, sim. Inclusive, era uma das perguntas que eu ia fazer, se a dermatologia, ela daria conta sozinha ou se a atenção básica também seria importante, né? Não tem como a gente trabalhar sozinho, né? Uhum. Eu trabalho em referência, já trabalhei muitos anos em referência, hoje eu estou no município de Rosário Oeste prestando esse serviço de referência em hanseníase. Nós não trabalhamos sozinho. Nós somos o apoio do médico que está lá na ponta, lá na unidade, atendendo os pacientes que chegam. Então, assim, é toda uma engrenagem que precisa ser ainda, eu digo, reforçada, reestruturada, para que esses atendimentos fiquem cada dia melhores. Você comentou que hoje em dia já não se usa mais o termo lepra, né? Porque é considerado pejorativo, enfim. É uma doença que, infelizmente, ela é cercada de preconceitos, digamos assim, histórico mesmo, um preconceito histórico. O que explica esse preconceito enraizado e como é que ele impacta a vida dos pacientes hoje ainda? Eu acredito que esse preconceito, ele exista por falta de conhecimento, né? Porque a partir do momento que a gente tem conhecimento sobre a doença, tem conhecimento como a gente pega a doença, tem conhecimento como essa doença é transmitida e propagada, esse preconceito já teria que não existir mais. Porque você imagina, um indivíduo que tem o diagnóstico de hanseníase, ele chega a perder o emprego, ele chega a ser excluído da sua turma social, né? Ele acha que ele é um paciente que deve ser isolado, que ele não deve comunicar. Não é isso que nós queremos. Isso era lá na década de 70, que nós não tínhamos os medicamentos efetivos para o tratamento da hanseníase. As pessoas elas eram isoladas, as crianças eram retiradas de sua família, mas isso hoje não existe, não tem que existir mais. Porque nós sabemos que a infecção é via respiratória. Então, você pode abraçar a pessoa, pode ficar próxima, acolhê-la, né? Não se pega hanseníase pelo beijo, nem pelo abraço, nem pelas relações sexuais, ou compartilhando objetos, roupas. Não se pega hanseníase dessa forma. Então, esse preconceito, ele deveria não existir, né? Facilitaria a vida, porque nós temos que acolher. Enquanto nós não falarmos abertamente sobre hanseníase e alertarmos outras pessoas que estão também apresentando os mesmos sintomas que o paciente apresenta, esse alerta ele vai ser apagado e a cadeia de transmissão ela vai continuar sendo propagada. E aí o problema da subnotificação, né? Que às vezes a pessoa não busca, ou enfim, ou busca, mas não evita comentar justamente, e aí a informação não circula, né? O medo da exclusão, né? Tipo assim, eu tenho essa doença.
Porque lembra aquela doença lá dos tempos bíblicos que qualquer dermatose de pele era considerada, né, uma lepra. Então, a hanseníase não. A hanseníase ela tem cura. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhores são as chances de cura sem sequelas. Então, nós precisamos falar mais sobre essa doença. Falar sobre essa doença deve ser algo leve nas nossas vidas, né? Como uma doença qualquer. Sim, sim. E que precisa ser olhada, vista, cuidada. Os pacientes precisam ser acolhidos, respeitados, né? Sim. E quais são os primeiros sinais que as pessoas precisam ter atenção, ficarem atentas? E existe algo a mais do que simples manchas na pele? Quais são? Como fazer esse diagnóstico precoce? Então, né? Quando eu me formei em dermatologia, cheguei em Cuiabá em 2009, hanseníase ainda era uma doença da mancha, né? Anestésica ou com poucas alterações de sensibilidade. E nisso a gente avaliava os pacientes e ficava procurando a tal da mancha, né? E se não tivesse manchas, coitado do paciente, ele era liberado e dito que ele não tinha hanseníase, né? Só que não, isso aí era um engano, né? Hoje a gente sabe que a hanseníase é uma doença além da pele. Ela é uma doença sistêmica e ela é uma doença primariamente dos nervos. Esse bacilo fica lá, escondido, lá trabalhando, destruindo esse nervo internamente. Então, os primeiros sintomas da doença são sintomas corriqueiros, que quando a gente começa a dizê-los, assim, as pessoas falam, sério? Né? Cãibras. Noturnas, cãibras que se repetem, cãibras intensas, entendeu? Formigamentos. Eu sinto, Liane, de repente, para eu levantar, eu tenho que levantar porque eu começo a formigar as pernas, né? Não são sintomas corriqueiros? Sim. Dormências nas mãos. Hoje Ninguém sente um alerta quando isso acontece. Sim, porque são sintomas corriqueiros, parece que são sintomas normais na vida do indivíduo, né? Quem não mexe no celular e não sente as mãos formigarem ou cansarem, né? Então, assim, cãibras, formigamentos, dormências, sensações de queimação nos pés, nas mãos, fraqueza nas mãos, fraqueza ao estender uma roupa, fraqueza ao segurar uma panela, trocar de boca de fogão, entendeu? Fraqueza ao abrir uma tampinha de refrigerante, uma garrafinha de refrigerante, rodar a tampinha parece que vai ficando mais difícil, né? São sintomas, assim, iniciais da doença. Claro, a gente fica esperando mancha, mas nós não podemos, porque uma área ressecada, sem pelos, e que tem uma alteração discreta de sensibilidade, é uma lesão de hanseníase. Uma área na perna ou em qualquer lugar com queda de pelos, só isso, com alteração de sensibilidade, é uma lesão de hanseníase. Então, assim, o que a gente tem que alertar as pessoas é que os sintomas, os sintomas neurológicos, eles aparecem muito precocemente, muito tempo antes das manchas surgirem. Essas manchas, quando elas surgem, elas têm algumas alterações de sensibilidade, só que nós não precisamos delas para fazer o diagnóstico de hanseníase. Então, hoje, as avaliações das pessoas, as investigações para hanseníase, elas ficaram mais, vamos dizer, mais rigorosas, né? Porque antes a gente pedia para o paciente se despir para a gente pesquisar, olhar manchas. Hoje não. Hoje nós temos que palpar os nervos do paciente, nós temos que ir em busca da mancha, com certeza, mas nós temos que fazer a avaliação de sensibilidade, que nós chamamos de avaliação neurológica simplificada, das mãos, dos pés, olhar os olhos, né? Medir a força do paciente. Tudo isso para a gente falar, olha, solicitar um exame complementar, um ultrassom de nervos periféricos, uma baciloscopia, caso necessário,
na grande maioria das vezes, nós conseguimos fazer o diagnóstico do paciente só com o exame clínico. Mas existem aqueles pacientes que ficam naquela condição subclínica, né? E que precisam de uma investigação maior. Existem exames específicos para isso? Então, nós não temos ainda, justamente por isso, né, Letícia, que os pacientes ficam com medo, né? Ficam assim, será que o meu diagnóstico está certo? Ficam com uma incerteza, né, no diagnóstico. Porque na hanseníase, como ela é uma doença sistêmica e é uma doença espectral, o que é isso, né? Ela tem várias formas e ela depende da carga bacilar que esse indivíduo carrega e do seu sistema imunológico para desenvolver espectros diferentes da doença. Então, tem pacientes que têm a doença, mas tem o exame da orelha que a gente pesquisa a bactéria da hanseníase negativo. Então, o teste de baciloscopia, o teste de pesquisa de teste rápido, o PCR, eles podem vir negativos e o paciente ter a doença. O que vai excluir ou bater o martelo é a avaliação clínica. Claro que de 2009, né, até a atualidade mudou. Hoje nós temos o ultrassom de nervos periféricos, que é um exame que todo mundo conhece, que a gente faz ultrassom para tudo quanto é coisa, né? E em 2022, através de uma tese de doutorado do professor Glauber, um abraço para ele, né, e parabéns para a equipe dele, ele conseguiu trazer essa ferramenta para nos auxiliar no diagnóstico precoce de hanseníase. Nós conseguimos detectar uma neuropatia subclínica causada pela doença. Então, assim, é incrível que nós, apesar de acharmos que a hanseníase nunca muda nada, né? Nós estamos evoluindo, sim. Você comentou, né, que em 2009 havia essa limitação, né, de achar que seriam só as manchas, mas hoje em dia já existe todo um conhecimento de que, enfim, existem outros sintomas e tal. Sim. E de 2009 para cá tem o quê? Menos de 20 anos, né? Sim. Então, foi uma evolução, você considera que foi uma evolução grande pelo período de tempo? Com certeza, foi uma evolução grande. Não a passos muito largos, né? Para você ter ideia, tipo, o teste rápido de hanseníase, ele já tinha descrições, assim, em pesquisas desde 2004, 2008, e ele foi chegar no mercado por volta de 2022, 2023. Sim. Então, assim, são tecnologias que demoram a ser liberadas, né? Mas nós estamos caminhando e o Brasil é um dos países que contribui muito com a pesquisa em hanseníase. Nós temos pesquisadores brasileiros renomados da Universidade do Pará, a equipe do professor Cláudio Salgado, de Ribeirão Preto, a equipe do professor Marco Andrei, dentre outras universidades que também estão envolvidas nessas pesquisas. Então, não só em Mato Grosso, mas assim, a nível de Brasil, você acredita que o alto índice também tem a ver justamente com essa atenção, enfim, que a ciência dá, né, que a medicina aqui no Brasil dá a esse assunto específico? Sim, nós estamos aprimorando cada dia a capacidade dos profissionais fazerem um diagnóstico de hanseníase cada vez mais precoce, com uma robustez no diagnóstico, né? Porque antes falava, mas será que tem? Será que não tem? Tem uma alteração, não vejo mancha, não tem hanseníase, né? Isso tem mudado. Mas apesar de todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, nós ainda estamos chegando muito tarde aos diagnósticos. Nós temos um número grande de pacientes com deficiência grau 1, né? Que grau 1 são fraquezas nas mãos, nos pés, alteração de sensibilidade, que o indivíduo já perdeu parte da sensibilidade, sente o fiozinho de 4 gramas, né? Ou tem alteração de sensibilidade nos olhos. E grau 2, quando o paciente já tem as deformidades causadas pela doença, são as sequelas irreversíveis. Então, esses números apontam que nós ainda estamos chegando tarde. Nós ainda temos muitas crianças acometidas pela doença, e isso significa um descontrole da doença ainda existente. Então, nós temos muito trabalho pela frente. Você comentou também sobre essa questão enfim,
desse preconceito de que, hanseníase pega fácil, você encosta ou você beija, você abraça, e que não é bem assim. Você comentou que é pelo ar, né, que é transmitido. Mas assim, você tem como dar um exemplo de como uma pessoa pega hanseníase, digamos assim, uma forma de se prevenir de adquirir essa doença? A prevenção da hanseníase, ela é feita através da avaliação de contatos daquele paciente doente, da pessoa doente. Nós não precisamos usar máscaras, não precisamos ter outros cuidados. O nosso cuidado é, se alguém próximo tiver o diagnóstico de hanseníase, nós temos que ser solidários a esse indivíduo, essa pessoa querida, próxima, e ir fazer o teste de avaliação para hanseníase. Por quê? O bacilo, ele se multiplica muito lentamente, né? Não é igual, tipo assim, o Covid, uma rubéola, um sarampo, que eu convivo, tipo, horas com a pessoa, dentro de 3 dias eu desenvolvo a doença depois. Não. O período de incubação da hanseníase, ele é muito longo. Chega a ser décadas para a pessoa começar a manifestar os primeiros sintomas. Ninguém começa uma hanseníase grave. Essa pessoa, ela passou por fases, né? E o bacilo foi vencendo esse organismo desse indivíduo até chegar a um ponto de uma hanseníase que a gente fala bacilífera, com muitos bacilos, que contamina muitas pessoas. Então, nós temos que ter essa consciência que eu não pego hanseníase de encontrar alguém com diagnóstico recente. Não, quem está tratando de hanseníase não transmite mais. Quem já tratou de hanseníase não transmite mais. Os transmissores são aqueles que não fazem o tratamento, abandonaram o tratamento. Eles sim, mas, né, nós temos que ser voluntários. Se um colega, um parente fechar o diagnóstico de hanseníase, nós temos que ser submetidos também à avaliação. Muitas vezes, o que acontece? Eu sempre repito, pacientes nunca adoecem sozinhos, né? Um paciente doente, quando nós vamos olhar para a família dele, ele não pegou hanseníase no trabalho. A hanseníase vem de dentro do núcleo familiar dele. Ele vai ter o pai acometido, a mãe acometido, um dos irmãos acometidos, e aí você vai puxando, avaliando os contatos, você descobre parentes até distantes acometidos pela doença, mas por causa do preconceito, né? Sim. Essa doença, o diagnóstico dessa doença foi escondido, não foi revelado a ninguém. E as pessoas continuavam a vida até que abriram os sintomas. Sim, sim. Aparentemente uma doença muito, ainda que sofra com esse estigma, preconceito, uma doença aparentemente muito fácil de tratar, né? Como você disse, se a pessoa começa o tratamento, ela já não transmite mais. Sim. Então é uma coisa assim, é fácil de controlar desde que haja essa conscientização. Sim, o descontrole está por quê? Porque as pessoas não acreditam no diagnóstico. É mais fácil acreditar que tem uma fibromialgia, uma síndrome do túnel do carpo, uma fasciite plantar, uma doença reumatológica, né? É muito mais fácil. Sim. Só que quando essas doenças estão sendo tratadas e elas não curam, elas não melhoram os seus sintomas, aí nós temos que investigar de fato hanseníase, porque ela é uma doença que imita muitas outras relacionadas, né, ao nosso sistema músculo-esquelético e a parte da reumatologia. Tá vendo? Incrível. Confunde muito fácil, né? Demais da conta. É possível falar em cura ou não necessariamente em cura? Apenas num tratamento, assim, controlado? E até que ponto é possível reverter esses sintomas ou não? Você disse que no grau 2 já não é possível reverter, né? Não. Mas até que ponto dá para reverter? Nós falamos em cura. Um indivíduo com um diagnóstico precoce e muito bem conduzido, acompanhado ao longo desses 12 meses, né? Ele recebe a cura. Tem aqueles que precisam de um tempo maior para ser tratados, porque antigamente o tratamento da hanseníase eram 24 meses.
e foi diminuído para 12 meses. Só que tem pacientes que precisam de um tempo maior, porque nós não somos iguais. Cada indivíduo é diferente. Sim. A hanseníase é uma doença também que tem reações. Você acha que deve ter ouvido falar de reações hansênicas? Não. Que se o indivíduo tiver, vamos supor, uma inflamação no dente ou fizer uma cirurgia, o nervo dele pode inflamar de uma hora para outra. Se ele for um caso que estiver no polo instável da doença e com muita bactéria, se o sistema imunológico dele baixar ou ele tiver uma intercorrência por outras doenças, ele pode ter bolinhas no corpo chamado eritema nodoso hansênico, que são as reações. Isso pode acontecer no curso da doença, mas que devem ser tratadas de imediato. O indivíduo tratado precocemente, ele chega no curso do final do seu tratamento, na maioria das vezes, sem nenhuma sequela. O que deixa sequelas, primeiro, é o preconceito contra a doença, né? Tipo assim, você tem diagnóstico de hanseníase. Deixa pra lá, eu não sinto nada. A médica falou que eu tenho, mas eu não tenho mancha. Hoje mesmo, eu atendi um paciente que voltou pra mim depois de 1 ano e meio com dores, com piora dos seus sintomas, porque na época ele não acreditou que ele tivesse hanseníase, entendeu? Ele abandonou o tratamento. Então, o diagnóstico tardio, o tratamento tardio, aumentam as chances de sequelas, que são causadas pelas lesões dos nervos. Por isso que o indivíduo tem o encurtamento dos dedos, os dedinhos ficam em garra, perdem a musculatura da mão, do pé, ficam com o pé que não sustenta a ponta do pé, caído. Existe algum grupo de maior risco, assim, crianças são têm um risco maior, idosos, alguma coisa assim, ou não necessariamente? Qualquer pessoa? Não, as crianças, elas não costumam adoecer precocemente. Quando a gente tem uma criança doente, né, com diagnóstico de hanseníase, significa que essa criança está respirando um ar altamente contaminado. E esse ar geralmente é de dentro da casa dela. Né, tem um contato ali que está muito doente. Porque se você leva décadas, às vezes, para desenvolver a doença, uma criança de 5 anos doente, ela antecipou muito, né, o desenvolvimento da doença. Isso significa que a hanseníase está descontrolada naquela área, que ela está convivendo com indivíduos multibacilares dentro da casa dela, né? Sem tratamento. Então, crianças doentes são sinais de alerta, que aquela população está doente, né? Que aquele estado, município, a doença está descontrolada. Então, é um sinal de que o restante da família, aquele núcleo familiar, por exemplo, né? Enfim... É um alerta para todos, né? É um alerta. Eu sempre falo assim, ninguém fica doente sozinho. Se tem um doente na família que descobriu o seu diagnóstico primeiro, é a grande chance, né, dada para que outros contatos domiciliares sejam avaliados e descobertos a doença muito antes de aparecer o sintoma clássico, né, que o pessoal lembra, hanseníase e mancha. Não, a gente tem que trocar isso. Agora é hanseníase e nervos, né? Sim. Aparecerem as manchas. Você comentou que no grau 2 já existem, se eu não me engano, você usou o termo deficiências irreversíveis, né? Você conseguiria dar exemplos, assim, no caso a pessoa perderia, por exemplo, a sensibilidade do braço? Como é que fica a questão dos movimentos, assim, só pra gente entender? Para você ter uma ideia, quando a doença evolui, as deformidades aparecem porque a pessoa perde a sensibilidade da mão, né? E as deformidades de garra é porque os nervos são lesionados, né? Então, as garrinhas, as mãos ficam assim. E as garras, os dedos, eles vão dobrando e eles vão ficando fixos. Uma pessoa com uma sequela de hanseníase assim na mão é grave, gravíssima. Ela não consegue escovar os próprios dentes. Ela tem que usar órteses, né? Adaptadas. Sim. Para que ela consiga escovar os seus próprios dentes. Não consegue dirigir, porque a pessoa vai perdendo a força
dos pés e a sensibilidade. Então, você perde aquela sensibilidade, tipo assim, do acelerar e do frear. Isso aí perde, Sim. entendeu? E coloca todo mundo em risco, né? Quem tá dirigindo e os pedestres, né? Sim. Outra coisa muito comum, a pessoa perde o chinelo, né, Letícia? Perde, a pessoa, conforme ela vai progredindo, esse pé, essa região plantar vai perdendo a sensibilidade, o indivíduo perde o chinelo, ele escapa o chinelo do pé, porque ele já não sente que ele tá calçado. Sim. E isso pode acontecer, os ferimentos, as queimaduras, tanto nos pés quanto nas mãos. E ninguém perde a mão ou perde o pé, né? Igual falavam-se antigamente. Sim. O que acontece é que nós vamos machucando por alteração, por perda de sensibilidade, e a pele e os ossinhos, eles vão se reabsorvendo, então os dedinhos vão ficando mais curtos. Pasme, isso não é raro, né? Não é raro. Quando a gente digita hanseníase lá nas buscas de internet, você vê imagens muito que abalam bastante. Isso, antigamente, a gente tinha um maior número de pacientes desse tipo, porque nós não conhecíamos isso, que a hanseníase é uma doença que afeta primeiro o nervo para depois a pele. E os pacientes eram diagnosticados muito tardiamente. Então, existe também na região sul do Brasil pacientes que são diagnosticados só quando eles apresentam sequelas da doença ou manchas, que eu falo assim que qualquer um poderia fazer o diagnóstico, né? Mas isso não é uma realidade muito distante. Nós ainda recebemos pacientes já sequelados da doença nesse nível de comprometimento por falta de conhecimento, muitas vezes, não só do próprio paciente, mas dos médicos, né? Que acreditam que a hanseníase já foi eliminada. E isso não é uma verdade, né? Então é uma conscientização tanto dos pacientes, né, das pessoas, quanto até da própria classe mesmo, Da assim, de própria classe entender médica. da classe médica, de entender os sintomas, de estar mais atento a isso, né? Sim. Você comentou que a nível de Brasil, a nível de Mato Grosso, existem muitos avanços em pesquisa, né, enfim, em diagnósticos, mas você avalia que faltam políticas públicas para melhorar ainda mais esse cenário? Com certeza. Falta muita coisa. Nós temos o principal atualmente, que são os médicos especialistas que estão ávidos por mudanças, né? Nós sabemos que nosso estado tem trabalhado, o doutor João, deputado, tem feito, né, liberado uma verba para começar esse treinamento das pessoas, dos médicos, né, das unidades e tudo. Só que nós precisamos de muito mais. Nós precisamos acolher esses pacientes de uma forma digna, nós precisamos reestruturar o fluxo desses pacientes na saúde. Hoje nós temos poucos locais de referência, né? Nós temos as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, que chamamos de APS, ainda muito fragilizadas, porque nós temos alta rotatividade de profissionais, né? Médicos são formados, vão trabalhar temporariamente, depois vêm outros médicos, e assim a gente tem essa rotatividade, né? Nós precisamos criar os caminhos, nós precisamos trabalhar na prevenção das incapacidades físicas, nós precisamos adaptar esses pacientes a essas sequelas, né, com calçados, com palmilhas, com algo que ajude e melhore a qualidade de vida deles, e que hoje a gente mal temos a sapataria do Sermac, né? Então, nós precisamos de fluxo, nós precisamos ter uma rede terciária para estar recebendo esses pacientes caso eles tenham uma reação rancênica grave, uma reação adversa a medicamentos, que não é fácil tomar o remédio da hanseníase, né? Nós sabemos que os pacientes podem ter agravações. Então, assim,
falta-se tudo ser organizado. Sim. Mas o mais importante, os médicos, o Estado formou. Os médicos que poderão ser matriciadores de outras equipes de saúde. E isso é muito bonito e é muito importante. Você prevê uma evolução disso a partir dos próximos meses, dos próximos anos. Sim, sim. Com essa formação desses médicos, você acredita que, enfim, o restante vai ser organizado, digamos assim, essa consciência? Sim, isso já começou, né? Tipo, nós estamos... Uma sementinha já foi plantada. Eu acho que nós fomos, eu não tenho certeza, mas eu acho que nós fomos o primeiro estado do Brasil, CRM-MT, a ter a primeira Câmara Técnica de Hanseníase no Brasil. Isso é muito importante, nós estamos lá para orientar os colegas médicos e também para ajudar nessa estruturação desse sistema que atenderá esses pacientes acometidos pela hanseníase. Para finalizar, qual que seria a principal mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, né, no Janeiro Roxo, né, que é o mês dedicado à conscientização da hanseníase? Eu quero deixar a seguinte mensagem: que hanseníase tem cura quando o diagnóstico é precoce, que nós não precisamos ter medo dela, né? Assim, eu digo, segundo o preconceito, o estigma, porque é uma doença comum. E o que nós precisamos fazer é nos unir para combatê-la, né? E é por isso que a Sociedade Brasileira de Hansenologia também tem uma campanha permanente, hashtag Todos contra a Hanseníase, porque nós acreditamos que com qualidade dos nossos serviços, nós podemos atender essa população precocemente e vencer essa doença, modificando todo o futuro de uma nação. E o Brasil está empenhado para que isso aconteça. Que bom saber. É muito bom saber que a gente está, então, no caminho certo. Sim, nós estamos, Letícia. Que bom, então. Doutora Liane, muito obrigada pela sua participação. Foi muito, muito interessante, né? Coisas que eu não sabia. Sabia uma coisa ou outra, mas não tinha tanta noção, assim, desses detalhes da doença. Acho que é muito importante para conscientizar mesmo, né? Para que todo mundo possa... E diminuir os estigmas também, né? A gente, enfim, divulgando isso, né? Nos meios de comunicação, a gente poder ajudar a combater esses preconceitos. Mas muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, foi maravilhoso e podem contar conosco da Câmara Técnica do CRM, dos nossos colegas também especialistas da sociedade. Estamos às ordens. Ai, muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. E você que nos acompanhou, lembre-se que os demais episódios desta e das outras temporadas estão disponíveis no nosso canal do YouTube e nas principais plataformas de áudio. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, acompanhe os nossos conteúdos em leiagora.com.br e até o próximo episódio.